Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de
Pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração. Toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz, pois descanso em mim encontrareis. Veja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar. Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? E aí, gostaram da música aí? Hoje a trilha sonora foi programada pelo nosso colega Cid, hein?
Muito obrigada, Cid. Não conhecia e amei, tá? Já vou passar a escutar agora Arautos do Rei. Muito lindo, e teve muita gente aqui que gostou também, que eu sei. Rosânia, né, Rô? O pessoal curtiu aí. Gente, ó, o Edu também tá falando aqui, hein? Boa, Cid, mandou muito. Fala, Rô. Não, eu já conheço esse quarteto, eles são top mesmo. Top demais, adorei. Foi muito legal, show de bola. Obrigada, Cid. Gente, vamos participar da enquete lá, tá? Por favor. Cada semana a gente vai ter uma trilha musical aí no início das nossas aulas. A gente ficar mais relax, ou mais agitado. Vocês que mandam aqui na nossa aula, hein? Não deixa de colocar lá, não. O Paulo colocou lá que podia ser qualquer coisa, né, Paulo? Desde que fosse animado. Gostei, mas me dá uma dica. Porque é muita opção, né? E depois você vai falar, poxa, professora, mas não era isso aí que eu queria. Opa, nova? Ô, Elaine, coloca lá, Elaine, para mim, na Classroom, para a gente lembrar. Senão é muita turma, muito aluno, eu não consigo coordenar todo mundo. Show. Coloca lá na Classroom. Galera, coloquem o estilo musical e a banda, o cantor, tá? Para me facilitar, senão dificulta. Laura Morena, bota lá, Rô, na Classroom. Gente, então vamos lá, vamos dar início aos nossos trabalhos, né? Que hoje a gente tem muito papo bom aqui na nossa aula para variar, né? Cada semana. Semana passada foi show, a galera bombou aí da sala, apresentação do grupo. Acho que a gente saiu bem, com os conhecimentos bem afiadinhos, tá bom? Só um recadinho, quem ainda não entregou ao AT1, por favor, não deixem de enviar, que eu preciso atualizar o pincel, tá joia? Eu vou colocar as notas lá, tá, pessoal? Para vocês não se perderem, todas as notas serão lançadas apenas no pincel atômico, tá bom? Boa noite, Lucas, seja bem-vindo. Então, notas apenas lá, tá joia? Quando eu for postar, uma postagem por grupo ou dupla, perfeito? Tá? Eu já corrigi o pessoal que mandou, tá faltando alguns. Até semana que vem as notas já estão lá computadinhas. Maravilha? Gente, então vamos lá, então. Oficialmente, boa noite a todos. Estamos quase todos aí. Estamos em 19 pessoas, estamos em 25, né? Bom, aula passada, nós terminamos o assunto, a nossa unidade, se não me engano, 2, que a gente trabalhou sobre os conceitos de controladoria e o controller, que é esse profissional, né? A gente falou de forma geral sobre a nossa disciplina, os principais conceitos, e agora a gente vai entrando nos detalhes. Então, hoje a gente começa a falar um pouquinho... Boa noite, Ana, seja bem-vindo. A gente começa a falar um pouquinho sobre planejamento e a participação da controladoria nessa atividade tão importante para as empresas, tá certo? E hoje a gente tem um encontro com o especialista, e na próxima aula, que será dia 8, perfeito? Temos aula normal, é feriado só em Vitória. Dia 8 nós temos a apresentação do trabalho do grupo 2, que vai falar sobre planejamento. Então, a galera aí, ó, que é do grupo 2, que vai apresentar o trabalho semana que vem, já fica ligada, aproveita o nosso convidado hoje, e vamos tirar as dúvidas para chegar afiadinho semana que vem, tá bom? Gente, então, para abrir a nossa noite aqui, a nossa aula, eu queria apresentar para vocês o nosso convidado. O nosso convidado hoje, para falar um pouquinho sobre planejamento e a controladoria, é o Hugo Benincá, tá? O Hugo, ele é formado em Ciências Contábeis, ele é sócio da Capitalize Múltipla Consultoria e também analista de crédito na Unimarca, na empresa Unimarca, tá? Ele vai falar um pouquinho mais da história dele, do que ele já fez, vai contar um pouquinho para a gente, né, Hugo? E aí, o Hugo, então, vai falar sobre planejamento, tá bom, pessoal? Quero que vocês aproveitem muito, acho que vai ser super bacana, como tem sido. E, Hugo, eu queria colocar aqui o meu agradecimento para você,
dizer que é muito importante, todo convidado que vem, eu coloco isso, é muito importante para a gente escutar uma pessoa que é da área, que está trabalhando, né, que está no mercado de trabalho, que tem essa experiência para passar para a gente, isso agrega demais, e a gente aqui só tem a agradecer, eu acho que nossas aulas, cada semana, a gente vem recebendo um palestrante, o Hugo está falando lá de Colatina, não é isso, Hugo? Isso é interior do Olha, estado. olha que bacana, galera. Olha que bacana. Então, assim, a gente está tendo, com essa ferramenta, a gente está tendo essa possibilidade também. Provavelmente, se fosse presencial, seria difícil o Hugo estar aqui com a gente. Então, Verdade. nosso muito obrigada, Hugo. Assim, quero que você fique muito à vontade. Aqui é um bate-papo mesmo. A ideia, de repente, é você falar, o pessoal vai fazendo as perguntas, vai colocando aqui no chat, eu também vou pontuando, acrescentando, né, fazendo um parênteses. A ideia é a gente bater um papo mesmo e esclarecer um pouquinho sobre o que é o planejamento, né, o que são os planos das empresas, como que isso funciona, qual o papel da controladoria, né, porque muitas vezes a gente acha que a controladoria está ligada só a controle, né, que só faz atividade de controle nas organizações. O Mas a pessoal gente... tem muito uma visão de números, né? Isso. Controladoria são números, nada mais. E a gente vai ver que é um pouquinho diferente. Perfeitamente. Então, assim, fique muito à vontade, seja bem-vindo. Eu vou colocar o meu microfone no mute só para evitar alguma interferência. Eu vou projetar também aqui a sua apresentação, e aí a gente vai batendo um papo aqui. Mas, meu muito obrigada, mais uma vez, pela sua disponibilidade, pela sua pronta resposta. Quando eu convidei o Hugo, ele aceitou de imediato o convite, a gente ficou muito feliz com isso. Tá bom? Meu muito obrigada, vou compartilhar aqui. Maravilha. Boa noite, gente. Eu que agradeço aí a Bianca pelo convite. É uma oportunidade bacana demais para nós, também que estamos aqui do outro lado, um aprendizado um pouco diferente, principalmente nesse período agora de pandemia, né? Vamos começar então com a apresentação. Tá dando para ver aí, gente? Vocês estão visualizando? Sim? Tá dando para ver aí, Hugo? Aqui tá tranquilo. Uhum. Então tá bom. Quando for para passar, você vai me avisando. Beleza. Pode prosseguir então para a página inicial. Que é um pouquinho sobre o assunto que a gente vai estar falando hoje, né? Que é planejamento e controladoria. Bianca já apresentou, certo? E eu vou falar um pouco sobre o que eu já fiz até hoje na minha vida. Então, eu já comecei como estagiário, a maioria das pessoas aí também já teve essa experiência, e depois disso eu sempre trabalhei na área de crédito. Então, eu já trabalhei no programa do Estado, que é o nosso crédito, já trabalhei em consultoria rural, já trabalhei em cooperativa, e atualmente eu trabalho na Unimarca. A Unimarca é uma empresa atacadista, certo? E eu atuo lá direto no setor financeiro, fazendo análise das empresas que querem comprar a crédito conosco, correto? E aí eu também faço parte do quadro societário da Capitalize. É uma empresa que, inclusive, trabalha em home office. Nós optamos por esse tipo de trabalho bem antes da pandemia, né? É bacana até mencionar que isso faz até parte de um planejamento estratégico, né? E até então, depois, a gente continuou no mesmo ritmo. E vamos ver como que isso vai continuar. Mas até então, é dessa forma que nós temos trabalhado. Para iniciar, então, o assunto, eu vou começar falando um pouco sobre rotina. Uma rotina normal nossa, que é o quê? Acordar, escovar os dentes, tomar café, ir trabalhar, almoçar, fazer uma atividade física, dependendo do caso aí, vir para casa e dormir. Então, se você for olhar ao pé da letra, isso acaba sendo um planejamento simples. Porém, você tem outros objetivos. No fim de semana, você está com a ideia de fazer um passeio, por exemplo, e aí você vai definir um planejamento, o que você vai fazer para realizar esse passeio?
você vai economizar dinheiro, você vai chamar a sua família, os seus amigos, o que você tem exatamente como objetivo fazer tudo isso. Então, de uma forma grossa, a gente realiza um planejamento todo dia, de uma forma bem simples. Só que quando nós voltamos para o lado empresarial, isso acaba se tornando um pouco mais amplo, porque você tem números, você tem detalhes, e uma empresa depende do seu sucesso, depende daquilo que você vai traçar como meta, certo? Então, para começar a falar sobre empresa, Bianca pode estar pulando para a próxima tela. Eu peguei aqui uma informação da revista Veja, que foi divulgada no final do ano passado. 6 em cada 10 empresas fecham em 5 anos de atividade. Isso segundo o IBGE. Então, esse relatório aí, na verdade, é um relatório do período de 2012 até 2017, apesar de ser um período de recessão, na época, né, aqui no país, essas foram as informações que nós tivemos. Isso será que foi falta de capital em alguma empresa? Pode ser. Mas muito provavelmente isso foi uma falha no desenvolvimento do planejamento do plano de negócio, ou até mesmo no planejamento estratégico, que é o que a gente vai detalhar mais a fundo aqui. Então, essa parte do planejamento, ele é muito importante, porque ele visa isso a longo prazo. Você não vai simplesmente abrir sua empresa para você ter um CNPJ e você está ali no mercado. Você tem que se planejar para a sua empresa durar. Certo? Vamos para a próxima página, que eu vou só fazer uma comparação aí entre o plano de negócios e o planejamento estratégico, que ele acaba se parecendo um pouquinho e pode confundir, porque ambos estão ligados aí no desenvolvimento da empresa. Né? Quando nós falamos de plano de negócio, não sei se vocês já desenvolveram aí com a equipe, ou com algum outro professor, você vai fazer a descrição da sua empresa, do negócio que você quer montar. Você vai colocar a sua visão, os seus valores, o mercado que você quer atuar, o que você vai vender ou o que você vai produzir. Já no planejamento estratégico, você está com a sua estrutura empresarial e, como eu disse anteriormente, você vai ver como que a sua empresa vai manter as suas atividades. Isso em curto prazo, que nós podemos definir 1 ano, médio prazo, longo prazo. Será que você quer abrir uma empresa para ela ficar 5 anos aberta e fechar as portas? Eu imagino que não, né? Quem vai abrir uma empresa quer ter sucesso, não só lucratividade. Então, o planejamento estratégico, ele está ligado à meta e, consequentemente, a sucesso. Você vai... Só tomar uma água aqui. Você vai desenvolver o seu planejamento estratégico, no qual você vai ter a viabilidade que a sua empresa está tendo no mercado de trabalho. Deixa eu ver o que eu posso citar aqui. Pula para o próximo slide, Bianca, fazendo favor. Não sei se eu estou falando muito rápido, o pessoal está muito quieto aí. Não, o pessoal que fica muito quieto aqui, pode que tá ótimo. Só vou fazer um parênteses aqui. Sim. O Hugo está falando de planejamento, gente, e ele começou colocando um exemplo bem clássico mesmo do nosso dia, né? Tudo que a gente faz gera um certo planejamento, se a gente for parar, né? Quando a gente acorda, a gente tem uma série de atividades que a gente estipula durante o que a gente vai fazendo, a gente faz aquela programação, eu tenho que acordar, vou levantar,
vou tomar um banho, escovar meu dente, vou tomar café, depois eu tenho que pegar o ônibus, eu vou para o trabalho, depois eu volto, não vai mais para a faculdade, né? Vai para casa, assistir aula remota, professora Bianca. Então, a gente planeja a todo momento as nossas atividades, as nossas finanças, a nossa vida pessoal, né, profissional, familiar. E quando a gente fala de planejamento, e aí, falando no sentido grosso da palavra, o que seria planejar? Quando a gente fala de planejar, a gente está tomando uma decisão antecipada, perfeito? Sobre o que fazer, como fazer, quando fazer e com que recursos a gente vai fazer aquilo, perfeito? Então, a gente está estruturando, a gente está decidindo antecipadamente o que a gente vai fazer. Isso é planejamento, né? A gente costuma falar também que o planejamento ele vai tratar, ele pode ser entendido como um sinônimo de ponte, né? Uma ponte de elo. Por quê? Ele vai ligar onde nós estamos, ou seja, um cenário atual, o presente, até aonde a gente quer chegar, tá? Então, qual vai ser o caminho que a gente vai percorrer para a gente sair de um ponto A até um ponto B, perfeito? Então, os planos, eles podem ser entendidos como os caminhos que nós vamos seguir, né, para atingir um determinado objetivo, perfeito? Isso é o planejamento, né? Acho que o sentido da palavra. Então, sempre lembre o seguinte, que planejar é decidir antecipadamente, é decidir antes, perfeito? A gente vai decidir, né? a gente vai definir, a gente vai definir um plano para atingir uma situação futura. É igual agora, né? A faculdade não está lá fazendo um planejamento para a gente retomar as aulas presenciais. Então, o que eles estão fazendo? Estão estruturando um protocolo, eles estão, né, definindo qual vai ser o plano para que a gente saia da nossa aula remota e volte para as nossas aulas presenciais. Perfeito? Qual vai ser esse caminho que a gente vai ter que percorrer, ou como que a faculdade ela vai ter que se estruturar para que isso seja possível, tá? Isso, pessoal, é planejamento, perfeito? E aí, só fazendo esses parênteses aqui, tá, Hugo, a gente vai complementando. E o colocou bem que toda organização, ela precisa ter, né, um certo planejamento para nortear qual é o caminho que ela vai seguir para atingir os objetivos, perfeito? Lembra que nós falamos que a consultoria, desculpa, já estou na outra matéria, que a controladoria, ela vai, tô doidinha já, a controladoria, ela não é responsável pela gestão econômica da empresa, a gente viu isso aula passada, falamos muito disso, né? Ela é responsável pela gestão econômica das empresas, e ela, qual é o principal objetivo dela? Garantir a continuidade dos negócios, perfeito? Então, para ela garantir a continuidade dos negócios, ela vai ter que traçar um planejamento para que toda a organização, ela entenda qual é o caminho, ou seja, o que eu, enquanto funcionário, tenho que fazer aqui no meu dia a dia, para a gente atingir um objetivo futuro da empresa, uma meta, né, a missão, a visão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, da organização, para que ela continue no mercado, perfeito? Então, esse é o ponto aí do planejamento. Hugo, não sei se eu falo demais, quando começa a falar, meu filho, eu paro, você me conhece, né? Pode continuar aí seu pensamento. Mas então, bora lá. E aí, quando nós falamos esse assunto, a principal pessoa que está ligada nisso aí é o gestor da empresa, porque é quem está ali administrando, quem conhece toda a estrutura, quem conhece os números,
Isso vai muito além, muito mais além do que a gente imagina. Porque, assim, o gestor ele tem que buscar um processo mais fácil para que as metas sejam atingidas. Então, ele tem que capacitar um profissional. O que ele vai fazer? Ele pode implementar um curso online. Hoje as empresas elas estão desenvolvendo plataformas de estudo para qualificar os seus profissionais. Uma atividade motivacional para o cliente não, para o funcionário não chegar ali e ficar naquela repetição, cansar e não querer mais trabalhar. Então, o gestor ele tem que ter uma visão bem ampla para ele não esbarrar nesses quesitos aí que garram o desenvolvimento da empresa. Os objetivos que podem ser alcançados, isso aí é o que ele vai definir. Daqui 2 anos, aonde que eu quero que a minha empresa vai estar? Ela vai estar atuando aqui no meu município, ela vai estar atuando em parte do meu estado, ela vai estar atuando no estado todo ou a nível nacional. Porque hoje, com a internet, está tudo cada vez mais prático. Você utiliza tudo através do celular. Né? Não é um notebook que você precisa, exatamente. Então, essa que é a parte do gestor. Ele tem que ter uma visão ampla de tudo o que está acontecendo. E ter o pé no chão, de certa forma. Porque não adianta você fazer, ou melhor, querer fazer uma mega estrutura para a sua empresa se você não tem recurso disponível. E eu acho até um exemplo muito bacana de citar aqui, que aconteceu, é a Avianca Brasil. A Avianca Brasil era uma empresa que estava se destacando no mercado da aviação até certo momento, e por falta de planejamento estratégico, ela acabou abrindo falência. Hoje é uma empresa que não atua mais. Tem a holding, que faz até voos aqui para o Brasil, mas já são grupos separados, não é a mesma empresa. Então, toda essa parte aí, ela tem que estar bem unificada. Você tem que ter o planejamento? Bacana. Agora, se você não tem recurso, não adianta você fazer um empréstimo se você não vai ter condições de pagar. Bora pular para a próxima tela. E aí, a parte importante do planejamento, que são as etapas, o que você vai definir, como que você vai fazer, eu vou utilizar aqui uma empresa até aí da região de vocês, que é o Rick's Burger, certo? O cara começou ali na garagem dele. Eu penso que a maioria já comeu aí alguma coisa lá da lanchonete dele, ou até no shopping depois que ele se mudou para lá, correto? Então, qual era o objetivo do Rick? Será que era dominar só o bairro que ele morava? Deu fome, né? Aqui só tem podrão, né? Esses alunos aí é tudo podrão. Daqui a pouco eles estão já pegando o telefone, indo para... Tem uns que carregam o celular com a aula, vai lá para a pia, já começa a fritar o ovo, o queijo. Tá rindo, né, Cid? Você é o primeiro, né, Cid? Danado. É bom que a aula remota tem dessas vantagens, né? Que a gente pode, tipo assim, partiu cozinha. Aí a gente vai, pega um negócio e masca, ainda mais que eles não abrem as câmeras, é porque eles devem estar com a boca tudo cheia, né? Tá de boa, né, Paulo? Sei. WhatsApp. Eu vou ver depois que a gente voltar para as aulas presenciais, todo mundo aí com os quilinhos a mais, né? Todo mundo mais fofo. Maravilha. Mas então, seguindo aí o restante da ideia. Ele começou ali de uma forma bem simples, na garagem dele, e ele foi ganhando um determinado sucesso até que ele resolveu abrir as lojas dele no shopping. Show de bola. Avaliação do cenário atual. Hoje, se fosse para o Rick abrir uma lanchonete no shopping, vocês acham que valeria a pena? Que ele iria ter sucesso? O que é que vocês acham que iria acontecer? Com o shopping tudo fechado.
Abriu agora recentemente, né? Pessoal, Vai lá, gente, fala aí. O que fala aí. vocês acham? Provavelmente seria um tiro no escuro. Exatamente. Tá o shopping fechado, vai ficar aberto. Para que ia abrir lá, né? Ia abrir uma loja, ia começar a ter prejuízo, ia ter que Prejuízo. pagar aluguel, energia. Então, é isso que a gente tem que frisar na hora de fazer um planejamento estratégico. Qual é o meu cenário? Qual que é a realidade que eu tenho agora? Análise dos seus recursos. Beleza, ele tem dinheiro em caixa, ou ele precisa tomar um crédito? Nesse cenário atual, como que está a possibilidade de pegar um crédito numa instituição financeira? O juro está bacana? O fluxo de caixa dele vai corresponder à parcela que ele vai pagar? Penso eu que não. Determinação da estratégia. No shopping, a loja dele não vai dar certo. Porém, na parte de delivery, é o que está dominando no momento. Eu vi um comentário ali, mais ou menos, o que o pessoal falou. Ah, a Lari colocou, deve ser estudar todos os cenários antes de abrir um negócio. Exatamente. Por isso que o plano de negócio é tão importante. O planejamento estratégico, na verdade, é o quê? A continuação do plano de negócio, porque primeiro você vai ver a viabilidade do seu negócio. Compensa, vai dar lucro? Beleza, e agora? O que é que eu vou fazer para minha empresa não fechar? E por último aí, delimitação de metas a serem alcançadas. Então, quando você está no seu planejamento estratégico, você quer definir o quê? Que a sua empresa vai multiplicar a quantidade de lojas dela, você pode simplesmente ter como meta reduzir o seu custo operacional. Você não precisa abrir 3 lojas, mas você quer reduzir seu custo com limpeza, com produção. São N fatores que você pode estar utilizando aí nesse momento. Então, realmente, é muito detalhado. Estou vendo aqui o comentário do pessoal. Então, assim, cada ramo de atuação, ele tem uma visão de mercado diferente. Bianca, vamos passar a tela. Tá de boa, gente, eu falando? Bianca? Joia. Tranquilo. Tranquilo. Aqui, o pessoal colocou no chat aqui, ó, a Elaine falou aqui, ó, estratégia de começo dá foco no que está vingando atualmente. E o William colocou aqui também, ó, a receita não iria compensar os custos das operações diante do cenário atual, né? No caso do Rix, né, William? Eu aconselhava a repensar e mudar o cenário de vendas. Isso aí. Realmente, é muito relativo, porque assim, você também não pode ir na onda do tá dando certo. Você tem que conhecer um pouquinho do mercado, você tem que estudar. Porque hoje, assim, vamos sair um pouco fora aí da lanchonete, que é o mercado de delivery, que tá bacana agora no momento. Agora, em uma outra situação, você pode... vou abrir uma empresa porque tal ramo tá bacana, tá dando lucro. Daqui 1 ano, 2 anos, isso cai. Isso tem muita relação com o mercado exterior, com o mercado interno e político. Então, não é simplesmente, tô vendendo e tô tirando meu salário, tá bom. Essa não é a ideia do planejamento estratégico. Deixa eu só fechar a telinha aqui do lado. Isso aí. E aí, dando continuidade, então, quando nós falamos da parte do planejamento estratégico e da controladoria, que vocês citaram na outra aula, né, como a Bianca falou, nós englobamos aí vários setores. Por quê? Você tem os números da contabilidade, então você está tendo resultado, você está tendo lucro ou você está tendo prejuízo.
O gestor, ele está analisando a administração como um todo, ele está visualizando a parte de RH, a parte de TI, de marketing, certo? E você ainda tem a parte do planejamento, que é o que a gente está falando aqui no momento. E o controller, ele entra justamente aí, para ele pegar todas as informações e fazer com que aquele objetivo seja realmente alcançado. Muitas vezes o administrador, o gestor ali da empresa, ele tem uma visão muito bacana ali do resultado, mas ele não sabe exatamente como executar determinada situação. E quando o controle ele pega as informações, ele pega aquele planejamento estratégico, ele vai falar assim, opa, você colocou aqui que a sua empresa está querendo um aumento de 20% na produtividade em relação ao ano passado. Só que com esse gasto que você está tendo aqui, você não vai conseguir. A contratação desse pessoal aqui está sendo desnecessária no momento. Ou o custo do marketing está sendo alto demais. Então, o controller ele já tem uma visão bem mais ampla de todos esses setores aí que a gente tem na apresentação do slide. Bianca, alguma informação adicional? Não, pode ir falando que depois eu vou complementar. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, fala aí, Rô. Isso, pergunta porque às vezes a gente vai falando e... O que acontece hoje é que a grande maioria dos empreendedores, quando vão abrir os seus negócios, não fazem um estudo de mercado. Eles abrem com a cara e com a coragem. Eu, que trabalho no escritório e abro e fecho muitas empresas, a gente vê muito isso, entendeu? Eu já tive empresa que eu abri com 6 meses fechou. Porque não tinha um estudo de mercado, não, sabe? A pessoa não tem certeza se é aquilo que ela quer, e às vezes ainda você questiona ainda, né? Tem certeza? É isso mesmo? Não, é. Aí daqui a 6 meses já não dá conta mais. Então, falta muito isso para o empreendedor, né? Esse estudo de abrir o mercado. Às vezes vai assim, Maria vai com as outras, aí esse negócio deu certo, então vou abrir um do lado. Mas ele não sabe por que o outro deu certo. Né? Ele acha que é uma coisa muito simples, né? Tem um amigo meu que abriu recentemente uma lojinha de pastel aqui na Glória, né? E ele falou bem assim, para quem acha que ser empreendedor é só comprar e pagar, tá muito enganado. A gente tem que estudar e muito mesmo. É muito planejamento. Então ele vai jogando no Instagram, que ele falou bem assim, achei que era só comprar e pagar. E não é isso, entendeu? E a grande maioria dos empreendedores começa assim, acha que é só comprar e pagar. Não tem um estudo mais aprofundado do que quer, do que necessita, né? Do capital realmente que vai precisar, aí complica. Exato. Foi bacana esse exemplo aí que você citou, que aqui nas cidades do interior isso é muito comum. Um carinha vai lá, abre um negócio, começou a dar gente e daqui a pouco ferve. O mesmo tipo de comércio abre ali na cidade, aí daqui a pouco acaba tudo. Eu vejo que isso acontece demais, principalmente aonde que eu morava lá, aqui na cidade menor que Colatina. Justamente. O Sebrae ele tem uma equipe muito bem capacitada, que eles trabalham desde o plano de negócio até o planejamento estratégico. Assim, quando eu trabalhava no Nosso Crédito, eles tinham umas palestras sensacionais. Costumam, inclusive, fazer todo ano. Essas palestras, elas mostram realmente como que o empreendedor tem que lidar com determinada situação. Então, tem palestras sobre fluxo de caixa, sobre, deixa eu ver mais o que, gente. Falei, fluxo de caixa... Não, muita coisa. Tem palestra para empreendedores. Mas tem muita coisa, realmente. Como, Rosana? Tem palestra para microempreendedor individual, tem um curso completo, é muita coisa, sobre finanças, é muita coisa que tem o Sebrae mesmo. Isso, ajudando a refrescar a memória, verdade.
Continuando, então, vamos pular aqui para o próximo slide. Planejamento financeiro. O planejamento financeiro, quando a gente vê logo esse cifrão aí, nós pensamos o quê? Em caixa, dinheiro. O que você realmente tem ali dentro do seu negócio para você fazer ele fluir. Acho que pode pular para a próxima página também. E aí, quando nós falamos de planejamento financeiro, nós temos o planejamento de curto prazo, que normalmente abrange 1 ano, no máximo 2 anos, e o planejamento de longo prazo, que é de 2 a 10 anos. O planejamento de curto prazo, você vai fazer uma análise do seu capital. O seu capital próprio, o seu capital de terceiro, se você está precisando de um recurso, um capital de giro para pegar com o banco, correto? Você vai desenvolver o seu fluxo de caixa. O que eu vou vender? Eu vou vender, vou ter receita, mas qual que vai ser a minha despesa? Você vai olhar o seu histórico, se você já é uma empresa ativa, no seu DRE, no seu balanço patrimonial, para ver como que foi o desenvolvimento da empresa lá atrás, no ano passado, no ano retrasado, e ponderar. Eu tenho realmente capacidade de crescer tudo isso que eu estou almejando? Isso aí vai servir para você aprovar o seu planejamento estratégico e você controlar também depois. Porque você não pode aprovar o seu planejamento estratégico hoje para daqui 6 meses você deixar tudo desleixado. Todo o seu investimento que você fez, você deixar ali de pernas para o ar e não ter realmente o retorno esperado. Deixa eu pular aqui para o próximo. Isso aí. E o planejamento financeiro de longo prazo, como eu disse, ele já vai abranger um período maior. Acho um exemplo bacana para citar aqui uma reportagem que eu li sobre a Coca-Cola essa semana. A Coca-Cola, mesmo diante da pandemia, ela fez muita promoção para vender com essas empresas de delivery. E mesmo assim, ela teve uma queda no seu número de vendas. Não me lembro agora qual foi o percentual. Só que a Pepsi, mesmo diante da pandemia, ela conseguiu manter o seu nível de vendas. Isso pode ser levado em consideração a um planejamento estratégico que uma teve e a outra não. A Coca-Cola, ela ficou focada muito no refrigerante. Já a Pepsi investiu em outras coisas, não me recordo aqui agora exatamente qual foi, mas a Coca-Cola, para contornar essa situação, ela começou a investir em suco, começou a investir em leite, leite de soja, né, que é a ADES, e é nessa parte aí que a gente fala sobre lucros futuros. O que realmente vai me dar lucro? Eu vou ter que manter o meu negócio sempre na mesma situação, eu não vou ter que melhorar ou alterar alguma coisa da minha produtividade ou da prestação de serviço, né, que são ambos os setores aí de atuação. E por fim não, né? Geração de recursos financeiros está ligado exatamente a isso, a produtividade e a execução do controle. O controle ele tem que ser contínuo. Você não pode simplesmente dizer que vai fazer e não vai fazer. Dar uma pausa, fazer pelas metades. Se você tem um objetivo na sua vida, se você quer viajar para Londres, você vai fazer aquilo, você vai juntar dinheiro até que você consiga viajar para Londres. E da mesma forma a sua empresa. Se você tem uma lanchonete ali no seu bairro e você quer expandir, você quer expandir para outros lugares da cidade, deixa eu ver aqui, longo prazo, 2 anos, depois eu vou dar a pergunta.
você tem que realmente ter uma base de controle contínuo. Você não pode parar. Deixa eu ver aqui a pergunta que o pessoal falou. Dois anos até 10 anos. Na verdade, até mais, né? Isso aí tudo, a empresa ela vai ponderando ao longo do período, o que realmente ela precisa estar ajustando. O Rony fez uma pergunta aqui também. O ramo de atividade de uma empresa influencia demais nas características que um controller tem que ter? Não entendi muito bem, Rony. Se você puder explicar melhor para a gente. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Eu fui casado com um controller por algum tempo e ele trabalha no ramo hoteleiro. Perfeito. Aí eu queria entender exatamente se um controller do ramo hoteleiro conseguiria ser controller em uma empresa de outro ramo sem dificuldades, ou se o ramo, ou se a atividade da empresa influencia demais nas características, nas habilidades que um controller tem que ter, ou se um controller Perfeito, entendi. conseguiria assumir as mesmas responsabilidades e atividades em outros ramos de atividade. Perfeito. A resposta é sim, tá? Geralmente as características, independente do segmento de atuação, né, da característica da empresa, o segmento, o porte, o controller, ele vai ter, teoricamente, a mesma visão, né, a mesma análise. Claro que ele vai ter que estudar um pouco o segmento, né, até porque o controller, ele faz análise de cenários futuros e etc., e ele tem que entender o ramo onde ele está inserido, quem são os concorrentes, né, como que esse mercado, por exemplo, você falou do ramo hoteleiro, né, então vamos pegar esse de exemplo. Então, ele tem que entender, bom, eu estou aqui, eu tenho um hotel que eu sou controller aqui da empresa, que ele tem uma rede grande em Gramado, vamos supor. Nossa, bate até a saudade, né, gente, de viajar. E aí, o que acontece? Ele vai ter que entender, bom, que tipo de serviço, né, quais são esses serviços principais, o que a gente pode oferecer, como que está esse mercado, né, no sentido assim, igual a gente está vivendo a pandemia, né, como que isso é impactado, por quê? Porque o controller, ele é responsável por traçar possíveis cenários futuros, sejam eles pessimistas ou otimistas. Então, ele tem, Rony, que entender um pouco, mas não necessariamente, a gente não pode dizer que, tipo assim, um controle que está no ramo hoteleiro, ele não vai, né, se adaptar no ramo alimentício, por exemplo, até porque a gente pode colocar, por exemplo, fazendo um paralelo, uma analogia, um gerente de logística, digamos assim, né, a mesma coisa, a gente vai colocar um gerente de logística no setor alimentício e no setor moveleiro, vamos supor, de móveis. Então, ele entende de operação. Claro que cada segmento vai ter a sua particularidade, assim também é para o controle, sabe? Então, vai ter suas particularidades. Por exemplo, um gerente de logística alimentício, ele vai ter algumas regras, né, de estocagem daquele material, de movimentação. O controle também, ele vai ter que entender um pouco o ambiente, né, mas quando ele for analisar os números, fazer um planejamento, tal, orçamento, né, basicamente ele vai utilizar as mesmas técnicas, digamos assim, tá? Não sei se ficou claro aí para você. A Elaine também está perguntando aqui, ó, longo prazo é de 2 anos até quantos anos? Hugo, pode responder isso aí? Opa, tinha desligado o microfone aqui. 10 anos. Ah, respondeu. Essa questão de longo prazo, hoje, Elaine, é algo bem delicado, né? Digamos assim, porque algumas empresas, elas nem trabalham mais tanto com 10 anos,
porque a gente vive num cenário tão volátil, num mercado tão maluco, né? A gente tem situações, assim, tão imprevisíveis, por exemplo, essa pandemia, que virou tudo de cabeça para baixo, que às vezes você planejar para 10 anos É claro, muito tempo. é muito tempo. Claro que isso não é Hugo, a gente vai revisando. Né? A gente planeja, traça para 10 anos, a gente pode ter, por exemplo, uma perspectiva de crescimento. Vamos supor, eu gosto sempre de puxar a sardinha para o meu lado, né? Para a área da logística. Então, vamos supor, eu estou projetando um CD, um centro de distribuição. Perfeito? Eu quero construir um armazém aqui para minha empresa. Então, eu não posso pensar em construir um armazém só para atender minha demanda atual. Porque aí, quando ele ficar pronto, ele já está desatualizado. Perfeito? Então, eu tenho que considerar uma projeção, tá? Uma projeção para 10 anos, no mínimo, né? Para que esse espaço, ele atenda essa projeção de vendas até isso aí. Então, básico, mas isso tem que ser revisto, né, de tempo em tempos, porque o nosso cenário é muito instável, o que o Hugo falou, a gente tem que analisar os cenários, né, isso é papel do controller, tá, pessoal? O controle, depois eu vou mostrar algumas lâminas aqui para vocês já devem ter até visto em alguma disciplina passada, acho que vocês já estudaram planejamento estratégico? Já, né? Já fizeram a disciplina? Falem aí. Sim? Ah, então maravilha. Então, ó, Nalzina e Chupeta estão sabendo tudo, né, Ana? Então, tá sabendo tudo, Ana? Bianca, não sei se foi planejamento estratégico, mas eu acho que foi com o Hansen que falava sobre isso. Alguma coisa de estratégia, eu não me lembro se exatamente é planejamento, mas falava sobre isso, muito sobre isso. Entendi. Não sei se os outros alunos lembram de mais alguma coisa. Não, beleza. Eu vou relembrar alguns conceitos para vocês também. Eu acredito que vocês já tenham tido, né? Mas sempre fica uma coisinha para trás, né, gente? Então a gente revisa, não tem problema aqui não. Mas, Hugo, continua aí que depois eu falo demais, eu começo a falar, não para, uma loucura. Eu achei bacana você mencionando aí a questão da logística, que hoje eu trabalho no setor que tem uma ligação direta com a logística. E quando entrou o período de pandemia, você justamente falando aí que muita coisa tem que ser revista, quando começou a pandemia, deu uma paralisada nas vendas. Então, isso fez parte do planejamento estratégico, porque nós não sabíamos como que o mercado em geral ia lidar. A maioria das lojas estão fechadas, só que o mercadinho que está ali na rua de vocês, ou o hipermercado, ele não parou de vender. Só que naquele momento que começou a pandemia, teve que dar uma minimizada nas vendas. Depois disso, na verdade, foi só fluindo. Então, assim, é realmente algo que a gente tem que ponderar. O curto, médio e longo prazo, eles não são exatos. Sempre tem que ter essa reanálise aí do que realmente está ocorrendo. Gestão estratégica, o pessoal falou aqui, ó. Legal. Depois eu vou passar umas lâminas aqui. Gestão estratégica de custos. Então não tem nada a ver gestão estratégica de custos com planejamento estratégico. Maravilha, a gente vai falar aqui. Mas pode ir tocando aí, Hugo. Vamos lá. Tem mais uma lâmina de apresentação, não me recordo aqui. Creio que é a parte final. Não sei se eu falei pouco, se eu falei muito, acho que não. Mas então, gente, a parte de planejamento, muitas vezes nós achamos que é algo exatamente difícil. Só que
qualquer empreendimento que vocês forem atuar, tem que ter. Seja pequeno, médio ou grande. Isso é importante. Claro, a complexidade de cada um vai exigir níveis diferentes. Você pode, por exemplo, num restaurante pequeno, ter um controle com planilha de Excel. Agora, obrigado, Elaine. Agora, quando você já aumenta o porte daquela empresa, você tem que começar a automatizar, você tem que ter um profissional mais especializado ali na área para poder te auxiliar. Se não for um controle, às vezes você tem ali um comércio com 2, 3 pessoas, talvez não vai ter condições de contratar um controller, mas você tem que ter uma visão de mercado bacana, você pode procurar exatamente o Sebrae para poder dar uma estruturada melhor no seu empreendimento e lidar ali com o dia a dia para alcançar o seu sucesso. Beleza, galera? Tá entendendo? Estão entendendo aí? Estão vivos? Vocês estão dormindo, não, gente. Não faz essa vergonha do nosso convidado aqui não na aula, hein? Pelo amor de Deus, hein? Fala que tá vivo aí. Corre, volta correndo da cozinha, viu que a professora gritou lá, chamou seu nome na sala, você corre. Isso, Rosane. Boa. Galera, Hugo, já tô querendo falar, tá vendo? Já tô querendo falar. Rivaço, Edu, só pegando o petisco. Ah, danadinho. E você nem fala pra gente, né, seu cara pálido? Você tá comendo o que aí? Conta pra gente. Gente, salivar aqui, ó. Passar vontade. Nossa, olha a outra falando que tá de coberta. Ah, Elaine, você, hein? Anotando tudo. Gostei de ver, Elaine. Boa. Gente, eu vou descompartilhar então aqui. Hugo, calma, não vai embora, não. Eu vou falar um pouquinho aqui, mas você vai me interrompendo e vai acrescentando. Gente, quero fazer um parêntese aqui com vocês de alguns pontos importantes, e aí puxando um gancho também no que o Hugo falou. Mas para a gente acrescentar, tá? Vocês estão vendo minha telinha aí, bonitinha? Fala que eu não estou vendo o chat, tá? Sim, tá sim, professora. Beleza. Olha só, Eduardo falou que tá comendo casadinho. Jesus tem poder. Tá, beleza, galera. Olha lá. Estamos aqui no Jamboard, tá? Rodou aí? Rodou? Confirma aí, rodou? Sim, rodou. Ó, não bota os bofs para fora, não. Segura aí. Gente, vamos lá, ó. Quero só passar uns conceitos aqui legais para vocês. Claro que na próxima aula a galera vai comentar, né? A gente vai discutir no detalhe. Só para a gente também amarrar alguns pontos importantes aqui que o Hugo bem levantou para a gente na nossa aula. Bom, só para mostrar a questão do planejamento, né? Lembra que eu falei que o planejamento, ele vai, né, no sentido da palavra, é a gente decidir antecipadamente. Então, aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Peraí. Ver se essa bolinha é grande. Então, olha aqui, ó. Então, onde estamos, beleza? Tá muito fininho aqui, peraí. Agora tá. Então, onde estamos, então ele vai tratar, né? Vai analisar onde nós estamos, o nosso cenário presente, beleza? E a gente vai traçar um plano para atingir o nosso objetivo, que é um cenário futuro, é onde a gente quer chegar. Isso que vai tratar o planejamento, perfeito? E esse plano, esse caminho que a gente vai percorrer, que é o que eu tenho aqui, ó, é a estratégia. Então, o controller e o setor de controladoria, eles vão auxiliar, tá, a organização, a empresa, eles vão apoiar nesse sentido para estruturar esse planejamento e essa estratégia para se atingir aos objetivos traçados. Ah, professora, mas que objetivos são esses, né?
Observe que cada organização, ela vai ter a sua meta traçada, ok? Nenhuma empresa está no mercado para brincar, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, na verdade, todo mundo quer lucrar. Lembra que nós falamos, setor privado vai almejar sempre o lucro, e cada vez mais, tá? Então, o que acontece? A controladoria, e aí na pessoa do controller, com a sua equipe, vai apoiar os proprietários, os acionistas, né? Eles vão ser os responsáveis como se fossem, como é que eu vou dizer assim, os cabeças que vão apoiar nesse processo de planejamento e estratégia para se atingir esse lucro, esse objetivo e garantir a continuidade da empresa, perfeito? E observe que aqui, ó, a gente tem, deixa eu mudar a corzinha aqui para ficar bonito, verde. Nós temos um cenário A, né, um cenário B, um cenário C e um cenário D, beleza? É a controladoria que vai traçar todos esses cenários. Exemplo aqui, ó, cenário A. O que é esse cenário A? É a análise de onde a empresa está. Lembra que o Hugo falou? Né? A gente não pode querer entender a nossa empresa e traçar um plano, né, almejar um lucro, sem primeiro a gente entender qual é a nossa realidade enquanto empresa. Bom, hoje, qual é a nossa realidade? A gente vive numa pandemia, né? A gente está num cenário de pandemia, perfeito? Cenário B, onde a gente pretende chegar. Então, a controladoria e o controle, eles vão estudar isso, vão traçar esse cenário. Qual é esse cenário bom, ou almejado, ou, claro que não pode ser uma meta, pessoal, sonhadora, perfeito? Não adianta nada você querer falar assim, eu quero lucrar 100%. Não é uma coisa falar para o seu chefe, chefe, eu quero um aumento de 100%. Não é real, perfeito? Então, nós temos que colocar os pés no chão, e a controladoria, ela vai ter esses números na mão, né? Ela vai interpretar esses números, e vai falar assim, olha, gestor, olha, CEO, olha, acionistas, a gente tem condições, né, com base nisso, e nos cenários que nós traçamos, projeções de venda, de atingir tal lucro, perfeito? Então, a controladoria, ela está envolvida em todo esse processo, tá, pessoal? E é importante a gente entender essa diferença, ó. A estratégia é o caminho, ou seja, como que a gente vai evoluir do cenário A, que é o presente, para o cenário B, né? Como que a gente vai fazer para sair dessa situação atual e ir para uma situação futura, perfeito? Ah, meu Deus, eu paguei tudo, gente. Voltou. Vamos pro próximo aqui, galera. Ó, rodou aí, hein? Não fica bebo não, hein? Então, como que a gente elabora essa estratégia? Como que a gente elabora esse planejamento estratégico? O que a controladoria, ela faz para apoiar esse processo de planejamento dentro das empresas? Então, aqui, eu coloquei para vocês as principais etapas, tá, dessa estruturação. A primeira delas, eu tenho aqui, ó, vermelhinho, grossinho, a declaração da visão e da missão. Não sei se vocês viram o que é visão, missão, valores, né? Observe, por isso que eu perguntei, vocês já tiveram um planejamento estratégico? Porque geralmente, quando chegam nessa disciplina, já tiveram, né? Mas às vezes esquece, a professora dá uma colher de chá, né, gente? Volta nos conceitos e tal, para vocês não ficarem perdidos. Então, olha só, tudo começa numa empresa, tá? Seja ela pequena, seja ela grande, com a definição dos valores, das crenças, da missão e da visão. O que é isso, pessoal? É isso que vai conduzir toda uma operação de uma empresa. Eu costumo dizer, eu vou passar o slide aqui, depois eu volto.
aqui eu vou falar de modelo de gestão. Como que as empresas, elas começam a operar? Como é que elas constroem o modelo de gestão de toda a organização? Funciona assim, primeiro ponto, ó, coloquei aqui, definição de crenças e valores. O que são as crenças e valores? Isso aqui vocês não vão esquecer nunca. Só vocês lembrarem assim, ó, valor é o que a gente valoriza, perfeito? Crença é o que a gente acredita. Então, tudo começa com que os proprietários, os donos da empresa, eles valorizam, eles acreditam, perfeito? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha empresa, né? Quais são os meus valores? Meus valores enquanto pessoa, Bianca, né? Eu sou muito comprometida, sou muito ética, então, isso eu carrego como algo que eu acredito. E, automaticamente, eu levo esses valores para a minha empresa. Então, tudo começa a partir da definição desses valores dos acionistas, dos proprietários, dos donos das organizações, perfeito? Definiu as crenças e valores, a gente parte para a missão. Até botei aqui, ó. Ai, gente, deixa eu rodar. Para rodar. Que bonitinho. Então, a missão. O que é missão, pessoal? Missão, olha lá, coloquei aqui para vocês, ó, para ficar fácil. Depois eu vou colocar essa lâmina lá no Classroom, tá? Ó, razão de existência, né? Por que a sua empresa existe? Por que a minha empresa, a Duit Consultoria, ela existe, né? Qual que é o meu propósito hoje, né? O que eu quero fazer, para quem que eu quero entregar e de que forma eu quero entregar esse meu serviço, tá? Então, para a gente criar a missão da nossa empresa, geralmente a gente responde essas 3 perguntinhas básicas aqui, ó. Fazer o quê? Para quem? E de que maneira, né? Então, fazer o quê, né? Qual é a minha missão? É melhorar as condições dos meus clientes. Isso é o que eu faço, tá? Eu resolvo problemas, crio soluções, né, para resolver os problemas dos meus clientes, né? Qualquer tipo de, claro que focado na área logística, né? Para quem? Qual é o meu público? Olha que interessante. Então, o meu público são para empresas que possuem movimentação de materiais. Então, toda empresa, micro e pequenas, então, as micro e pequenas empresas que tenham algum processo de movimentação de materiais, a Bianca pode chegar para resolver o problema dela, tá? E de que forma? De forma ética, com comprometimento, né, nas entregas e nos prazos. Perfeito? Essa é a minha razão, essa é a minha missão, é a razão de existência da minha empresa. Então, observe que o setor de controladoria, muitas vezes as empresas elas começam a operar, e o Hugo bem falou, sem planejamento, né? A maioria, grande parte das empresas começam sem planejamento. E aí chega o controle depois, e o controle chega para colocar ordem na casa, tá? E aí ele vai ajudar as empresas a estruturar bem os seus valores, a sua missão, que é a razão de ser. Bom, se eu quero traçar um planejamento, eu quero atingir minha meta, eu tenho que saber por que eu existo, né? E qual que é o objetivo que eu quero atingir. Porque é aquela famosa frase, né, galera? Se a gente não tem um objetivo anotado, né, definido, qualquer lugar que a gente chegar vai estar bom. Vocês já pensaram nisso? Se não pensou, já pega o caderno e a dever de casa para amanhã, já traçar quais são suas metas e seus objetivos pro final, até o final desse ano e ano que vem, no mínimo, tá? E assim deve ser uma empresa também, perfeito? Então, a controladoria e o controle vai ajudar nisso, a definir bem os valores, crenças. A partir disso, vai definir a missão. Então, qual a razão de ser? Por que eu existo? O que eu quero fazer? Que público que eu quero atingir? E, por fim, a visão. Tem aquele negócio lá, pega a visão? Pega a visão? Visão, galera? Então, fácil. Vocês não vão esquecer nunca.
O que vai tratar a visão? Visão é só vocês lembrarem do seguinte, visão de futuro. Olha lá, ó. Botei aqui, visão de futuro. O que eu, ou o que a minha empresa deseja ser no futuro. Então, observe que missão eu estou falando do hoje. Visão do futuro. Futuro. Perfeito? Porque é aquilo. A gente tem que entender o que a gente faz, né? O que a gente quer fazer e qual que é o nosso objetivo principal. Onde que a gente quer chegar? Aí eu coloquei aqui para vocês, ó, um objetivo desafiador e um prazo. Vamos colocar aqui, ó, que Rony falou o seguinte. Rony que está aqui, nosso colega. Bom, o meu objetivo é receber um aumento de 30% até o final de 2021, né? Um aumento de emprego até o final de 2021. Essa é a visão de futuro dele, perfeito? É o que ele almeja, é o objetivo principal dele. Então, galera, quando a empresa, e aí por que a gente está falando disso? Porque a controladoria e o controller, eles têm papel fundamental, tá, de apoio na elaboração e na definição desses 3 elementos aqui, tá? Dos valores, da missão, que é a razão de ser da empresa, e o objetivo que ela quer chegar, tá? A visão. E voltando, então, ficou entendido aqui? Missão, visão e valores? Antes de eu voltar para as etapas aqui, ficou entendido? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Estão vivos aí, gente? Sim. Tá. Sim. Beleza, galera. Ninguém tá falando nada, eu fico aqui. Você tô falando as paredes, gente? Tá. Beleza, então vamos voltar aqui, ó. Então, primeiro passo para a controladoria elaborar esse planejamento estratégico é o que a gente viu, declaração de visão, né, missão e valores. Beleza, fechamos aqui. A segunda etapa, pessoal, é a análise do ambiente externo, e junto com a terceira eu já coloco aqui, né, a análise do ambiente interno. Vocês devem ter visto o SWOT aí, todo mundo viu o SWOT? Botei aqui, SWOT. Vocês estudaram SWOT? Todo mundo, por favor, fala aí. Sim. Alguém. Tá? Já sim. Já sim, né? Beleza, Rô. A SWOT, pessoal, ela nada mais é do que uma ferramenta, só revisando rapidinho, que vai ajudar, né, as empresas deixa eu só salvar aqui para colocar para vocês na tela, vai ficar mais fácil. Ela vai ajudar a você entender de forma simples o ambiente que a sua empresa está inserida, tanto internamente quanto externamente. Deixa eu criar mais uma telinha aqui para ficar mais fácil para vocês. Espera aí. Aqui. Um minutinho, tá abrindo. Então, olha lá, ó. Olhe pra gente, né? Então, depois que eu defino para que a minha empresa está aqui no mercado, aonde eu quero chegar, eu vou olhar para o cenário onde a minha empresa está inserida, tanto em volta, né, quanto dentro, para entender qual é a minha realidade hoje. Então, a gente usa SWOT para isso, né? Então, a gente tem aqui, ó, a gente olha os fatores internos, quais são as nossas forças, vou pegar uma corzinha aqui, quais são as nossas forças internas, né? Quais são as nossas fraquezas? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha empresa. Quais são as minhas forças? Pessoal capacitado, né? Como que eu vou dizer? Conhecimento, né? Eu tenho um sócio que é muito experiente, né? Então tem muito conhecimento, já estudou muito, eu também tenho uma bagagem. Então essa é a nossa força. Qual que é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza hoje é a limitação de pessoas. A gente não é uma empresa que não quer crescer, então a gente não tem braços para a gente escalar o nosso negócio, perfeito? Esse é o nossa fraqueza.
E os fatores externos? Quais são as ameaças e quais são as oportunidades? Bom, a gente pode falar em oportunidade a própria pandemia, né? Muitas empresas estão com problema e podem ser que precisem de consultoria para se reerguer, para se reestruturar. Então, a crise é um fator externo que é uma oportunidade para o meu negócio. E uma ameaça? Uma ameaça porque esse ramo da consultoria está crescendo muito e a concorrência está aumentando. Então, é um fator externo à minha empresa que é uma ameaça para o meu negócio. Perfeito? Então, depois que eu faço essa análise, deixa eu voltar aqui para a lâmina. Então, analisei o ambiente externo, falei lá da minha empresa, né? Oportunidades é a crise, a ameaça, a concorrência. Analisei o ambiente interno, a força é a minha equipe, mas a fraqueza também é por conta da limitação de braços. Eu vou chegar na situação atual. Opa, o controller agora analisou tudo e entendeu qual que é a situação da empresa, perfeito? A partir disso, o que a empresa vai fazer? Vai traçar as metas e objetivos que ela quer alcançar. Ah, eu quero aumentar minha carteira de clientes, eu quero aumentar o meu faturamento, eu quero lucrar mais, tá? E a partir desses metas e objetivos definidos, eu vou elaborar a estratégia para alcançá-lo. Então, lembra que nós falamos aqui, ó, que a estratégia vai ser esse caminho que a gente vai percorrer para evoluir do cenário atual ao futuro? Então, isso vai ser o planejamento estratégico. E a controladoria, ela vai estar ali, atuando, ela não vai definir nada, tá? Ela, como a gente viu, ela não vai tomar decisão, mas ela vai estar fazendo todas as análises para suportar os gestores, os CEOs, os acionistas, os proprietários, né, a qual rumo eles querem seguir, perfeito? Ah, Bianca, mas por que você está falando tudo isso, né? Por que a controladoria, ela trabalha todo nesse sentido desse planejamento? Pessoal, se a gente, como eu falei, se a gente não tem objetivo, a gente não sabe onde a gente quer chegar, se a gente não tem meta, a gente não sabe, né, para onde que a gente está seguindo. Se a gente não define esse objetivo, a gente vai para qualquer lugar. Se a gente vai para qualquer lugar, né, se a gente não tem objetivo, a gente não tem nem como controlar, perfeito? Então, como que a controladoria, ela vai fazer o quê? Então, né, ela vai ficar perdida. Então, eu costumo dizer que o trabalho da controladoria, ele vai começar com a definição desse modelo de gestão que nós vimos aqui, ó, tá? Ele vai ajudar a empresa a definir um modelo de gestão. Com a definição do modelo de gestão, e aí, você imagina assim, uma empresa partindo do zero, né? Com a definição, então, ela vai definir o seu modelo de gestão, ela vai entender, né, como a gente viu, valores, missão, visão, vai definir isso aqui. A partir disso, ela vai traçar os seus objetivos, vai entender o cenário onde ela está inserida, vai traçar os seus objetivos e a estratégia para alcançá-lo, né? Beleza, é a partir desse planejamento, e por isso, claro, que a gente começa por ele, que depois a gente vai acompanhar as outras dimensões da controladoria. O planejamento é o primeiro pilar. Depois, a gente vai ver, imagina, a gente planejou, beleza? Digamos que a gente planejou, e a partir disso a gente estruturou um orçamento. Na verdade, a gente vai ver que o orçamento, ele é o planejamento traduzido em números, tá? Então, a empresa vai planejar, fazer toda essa parte que a gente está vendo aqui agora, depois ela vai transformar isso num orçamento em números. A partir desse orçamento, ela vai começar a operar, perfeito, ela vai começar a ter os seus gastos, e aí a controladoria, o que ela vai fazer? O controle disso, o acompanhamento desses gastos, beleza? Com esses gastos, ela vai começar a fazer as avaliações. Opa, será que nós estamos próximos ao nosso objetivo ou não? Ela vai começar a fazer a análise das informações, né, que estão sendo imputadas, né, o que ela está vendendo, o que ela está comprando, o que ela está gastando, enfim. Então,
perceba como uma atividade, né, cada atividade da controladoria, uma vai puxando a outra, uma está conectada à outra, mas tudo parte da definição do planejamento, da razão de ser da empresa, o que ela espera para o futuro, essa visão de futuro, tá? Tudo vai partir disso. E, claro, depois, por fim, a gente vai falar de risco. Então, se vocês olharem o plano de disciplina né, da matéria, vocês vão ver que daqui para frente a gente vai falar sobre todas essas dimensões: planejamento, controle, orçamento, gerenciamento do risco, que é o que a controladoria faz. Beleza, gente? Ficou entendido aqui? Falei muito, né? Credo. Deu para entender esses conceitos? Ficou claro? Alguma dúvida aí, gente? Hugo tá vivo ainda, Hugo? Tô sim, tô aqui só te ouvindo. Daqui a pouco eu comento também. Beleza. Gente, eu acho que a proposta era essa mesmo, tá? A gente abordar um pouquinho. Acho que o Hugo contextualizou bem essa parte prática, que é o que importa bastante para a gente, né? Eu vim mais com a teoria aqui, só para a gente fazer aquele fechamento dos assuntos, né? E vocês têm alguma dúvida, ou se quiser fazer algum comentário também? Eu ia falar aí sobre a parte da controladoria, que a maioria das pessoas, eu acho, pensam que controladoria está voltada mais para a área pública. Você ouve, a controladoria da prefeitura, a controladoria do Estado, né? Isso é voltado também ao setor privado, a área empresarial, né? Muito importante, inclusive. Então, é algo a ser trabalhado, tanto para quem está se formando na área de contábeis ou administração, ter uma especialização em controladoria assim, uma oportunidade imensa hoje, porque as empresas elas estão buscando esses profissionais cada vez mais. Perfeito. Não, muito bem colocado, Hugo. A gente até fez uma aula aqui para falar da diferença entre controladoria pública e controladoria privada. A gente recebeu o Vitor Leite, delegado de polícia, então foi bem legal também a aula com ele. E realmente, as pessoas têm um pouco essa percepção mesmo da área pública. E você tocou num ponto muito interessante. Essa área da controladoria, ela é uma área muito bem remunerada hoje no setor privado, né? Setor público também. Existem muitos concursos, tá, pessoal? Agora eu não sei como é que tá, né? Pandemia e tal, novo governo, não sei como que está sendo. Mas é uma área muito promissora, principalmente vocês da área contábil, é uma área bem interessante, tá? Vale a pena vocês procurarem saber um pouco mais. Tem vários pós sobre isso, né? Controladoria e finanças, também bem bacanas, tá? E o Hugo frisou bem, é uma área interessantíssima para vocês buscarem um pouco mais. E depois também, vocês atuando como controller, vocês podem abrir uma consultoria, né, nessa área, depois que vocês pegarem uma experiência, é algo bem legal, e tem muito mercado, tá? Tem muito mercado. Então, acho que bem pontuado aí pelo Hugo. Beleza, galera? Alguma dúvida? Vocês estão quietinhos hoje? Vocês estavam mais agitadinhos na aula passada, hein? É o petisco aí encheu a barriga de casadinha aí. Tranquilo, nenhuma dúvida, todo mundo sereno. Seus dedos não param, Elaine? Ai, tô adorando, hein? Cheio, né? Encheu a barriga de casadinho, ô, diacho. Boa, Elaine, tô gostando de ver, hein? Aplicadíssima. Rosânia também, essa turma aqui arrasa. Hoje eles estão muito quietinhos, sabe, Hugo? Geralmente eles são mais falantes, mas hoje a galera comeu demais aí, tá com a pança cheia. Foi ótimo. Você viu, né? O Cid tá falando aí, ó, que a palestra foi ótima. Que bom, Cid, que você gostou.
Hugo, nós não estamos te vendo, não. Deixa eu ativar a câmera aqui. Que bom, Elaine, que você está gostando. Ah, agora nós estamos vendo o Hugo. Ah, a Elaine falou que a disciplina é ótima, interessante, palestra top, a Ana gostou. Júlio também. Ah, Júlio, você tá espião. Ó, tem um espião na sala, hein, galera? Tem um espiãozinho na sala aqui, ó. Ó. Nem conheço. Edu também. Edu falando que gostou. Gente, então, já que vocês têm dúvida, né? Vocês estão quietinhos, já tá trem. É porque o povo não tomou uma cervejinha hoje, o pessoal tá devagar. Aí não pode, né? Não pode. Na aula não pode. Tá rindo, né, Larine? Larine tá na varanda nova. As dúvidas vêm depois, Elaine? Sempre Não. assim, né? Na hora das avaliações. A Rô tá falando aqui, ó, o planejamento serve para a nossa vida pessoal. Exatamente, Rô. Tudo isso que eu falei aqui, e essa definição de valores, missão, visão, isso você pode aplicar na sua vida, tá? Traçar um planejamento, né, para a sua vida. Eu digo que tanto pessoal quanto profissional, porque eu acredito que as duas coisas caminhem juntas, né? E a gente tem um péssimo defeito de não fazer esse deverzinho de casa, né, gente? A gente vai deixando, deixa a vida me levar. Ó, a próxima trilha sonora vai ser Zeca Pagodinho, que a gente é assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí onde que der, onde que se eu conseguir um emprego tá bom, se eu não conseguir, tá legal também. Então a gente tem que mudar essa realidade aí, né? Vamos botar o pezinho no chão, já que nós estamos em casa mesmo, né, nessa vida de pandemia, vamos traçar nossos objetivos, porque 2021 promete, tá? Promete, galera. 2021 nós vamos vir com tudo, tá? Então, vamos pensar no nosso planejamento de vida aí, bem colocado pela Elaine, tá? Galera, próxima aula, se liguem que temos o grupo 2, e eu quero ver a superação do grupo 1, porque o grupo 1 sambou aqui na sala, hein? Sambou, tá? Grupo 2, então, e por favor, participem da enquete lá na Classroom sobre a trilha sonora da aula, senão a professora fica muito... Tem que ter muita criatividade, gente. Época de pandemia, nós estamos limitados aqui, né? A criatividade já está acabando. Então, ajuda a professora aí, senão eu vou vir com uma trilha sonora maluca aí, vocês vão querer sair correndo daqui. Ai, Larine, eu amo, sou apaixonada. Bota lá que eu gostei dessa trilha sonora aí. Lembra a minha adolescência, né, gente? Tem tempo, né, mas eu curto. Gente, beleza, vamos fechar então? Ó, foi ótimo. Hugo, queria mais uma vez aqui reiterar meu agradecimento a você. Acho que foi, assim, sensacional. Você trouxe à prática aqui um pouco da sua vivência, e isso conta muito pra gente, sabe? Realmente a gente gosta mesmo de bater esse papo com os especialistas da área. Essa é a nossa proposta. A gente vem com uma pegada totalmente diferente para as nossas aulas nesse semestre. E a gente quer te agradecer muito e já deixar o convite para novas aulas, caso você queira participar, queira, né, contribuir aí com mais alguma participação. Meu muito obrigado, mesmo em nome de todo mundo aqui, eu te agradeço. Eu que agradeço. Fique à vontade, quando quiser retomar, a casa está aberta, tá? Em nome da faculdade, todo mundo aqui, eu te agradeço muito, muito mesmo. Ah lá, a galera tá gostando também, Lari vai topar palminha. Pô, Gente, que bom. A gente fica nervoso aqui do outro lado, mas é bacana ter esse feedback aí de vocês, ver que, assim, foi passado de uma forma mais clara e objetiva o assunto. E é isso, gente. Qualquer coisa aí, participe. Gente, adicione o Google nas redes sociais. Isso Vamos aí. fazer o network, hein, gente? Aproveitem. A Rosana quer botar palminha, ô Rosana. Copia e cola, Rosana. Copia e cola as palminhas. Natália falou que chegou atrasada, mas não tem problema não. Natália, bota a trilha sonora lá na Classroom, tá? Eu quero Pode saber. deixar, Bianca, pode deixar. Bota lá.
É que eu Próxima tô aula. viajando e eu não tô tendo tempo nem para respirar, mas pode deixar que depois eu vou assistir a aula, eu vou voltar lá na música. Beleza. Então tá bom. Gente, ó, super beijo para vocês. Até semana que vem. Dia 8 não é feriado, hein? Estaremos aqui, tem apresentação de trabalho. Então não me deixem só, tá bom? Afinal de contas, a professora não pode matar a aula, né, gente? Então, por favor, né? Vai ter dia 7 que é feriado, dia 8 tamo aí junto, hein? Não sumam. E outra coisa, se postarem alguma coisa, marca a professora lá, dá uma moral, né? Sabe como é que é? A gente tem que fazer um merchan, fazer um marketing. Tá bom, galera? Ó, beijos para vocês. Boa noite, Hugo. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Hugo. Obrigadão. Bianca, Oi, Rony. deixa eu só tirar uma dúvida com você. Os slides e o formulário do trabalho têm que ser mandados para você antes ou a gente vai abrir no dia da apresentação? O formulário você manda para o meu e-mail Uhum, e os slides você pode postar lá na Classroom, lá tá, na OT. Você já pode postar lá, tá ok então. tá? Beleza, obrigado. Esse é o grupo semana que vem? Isso. Epa, o bicho vai pegar então, hein? Onde tá preparando aquelas questõezinhas bacanas, hein, gente? Ó, se preparem aí, hein? E aqui, o pessoal tem que ser mais animado, hein? São quietos demais. Né? Quieto demais. Eu falo, o pessoal não abre a câmera, deixa a professora aqui, ó. Só no vácuo. Porque, Olga, essa semana quem trabalha em escritório de contabilidade é uma semana pesada, porque é fechamento de folha de pagamento, menino, o negócio tá bonito, não. E o FGTS vem sexta, porque é 7 feriado, então tem que correr. Aí Não acredito. o povo tá mortinho. É porque eles não querem falar que eles estão comendo para a professora, entendeu? Eles fica de chavadinho só, mas tá tranquilo, tá dominado. Não tem problema não, galera. Então, gente, ó, beijo para vocês, boa noite. Júlio César, obrigada aí pela participação. Mari! Beijo para você. Ó, até semana que vem, galera. Não faltem, hein? Tchau, tchau, boa noite. Vou desligar aqui, tá?